Yeah. Fala, torcida que canta e vibra, canal Palmeiras On. Vitória do Palmeiras aí nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. Palmeiras classificado, estamos nas quartas, agora só esperamos aí o vencedor de Benfica e Chelsea. Cara, que jogo emocionante, cara, mas, cara, assim, inacreditável. Nós aqui, cara, nós já estamos assim o que vier é lucro, cara, o que vier é lucro, porque, olha, quartas de final aí de primeira Copa do Mundo de Clubes. O Palmeiras aí chega tão longe já nas quartas de final, com gol aí do Paulinho, que ele entrou, jogou os 30 minutos que ele tem que jogar, fez o gol, classificou o Palmeiras, eliminou o Botafogo, e o Palmeiras agora vai jogar os quartos de final com alguns desfalques, mas deixa isso para outro vídeo. Vamos tentar falar um pouquinho do jogo, porque, cara, assim, primeira fase, você testa ali alguns jogadores, você analisa se o time foi bem, se não foi bem, cara, mata, né, que nem mata-mata, é um jogo só, esse formato aí que os clubes ainda nunca tinham jogado, né, que é um jogo só, é um jogo, e se você ganhar você passa, se você perder você volta pra casa, que é o formato da Copa do Mundo. E o Palmeiras, cara, nesse formato, quando chega nas oitavas, a partir das oitavas, você tem que passar, você tem que ganhar. Você não tem que jogar bem, você não precisa jogar bem, você precisa passar. E o Palmeiras, além de jogar bem, passou. Isso que também é importante. O Palmeiras passou, se classificou com um gol aí, um golaço do Paulinho, né? Diga-se de passagem. Vamos pegar tentar falar um pouquinho do time. O Abel hoje entrou com algumas mudanças, então ele colocou o Alan como titular, não foi nenhum jogo titular na temporada, não foi nenhum jogo titular aí na Copa do Mundo de Clubes. A volta do Giai também, né, depois que o Marcos Rocha entrou, voltou o Giai e hoje ele fez uma boa partida. Teve alguns erros ali, mas perto do que foi as duas primeiras partidas dele, hoje ele foi bem seguro, avançou ao ataque quando precisou, então hoje acho que o Abel deve ter consertado ele de algum jeito. Emiliano Martínez, como a gente pediu, entrou na vaga do Aníbal. Achei até que o Aníbal ia pro jogo, mas não foi. E a inversão que foi, Alan ficou do lado direito, o Estevão ficou do lado esquerdo dessa vez, e o Maurício ali ficou um cara um pouco centralizado, ele fez mais uma opção assim, tática de marcação do que realmente uma parte de ofensiva. Tanto é que as principais jogadas do Palmeiras ofensivas foram feitas pelo Alan e pelo Estevão, apesar de que o Maurício, né, teve um bom lance, aquele cabeceio ali, principalmente depois que o Estevão sai. E aí vamos falar um pouquinho do primeiro tempo. Até os 30 minutos do primeiro tempo, o Palmeiras dominou o time do Botafogo, porém com poucos lances assim claros, chances claras de gol. O Palmeiras pecou nisso. O Palmeiras tinha bola, o Palmeiras teve a posse de bola, o Palmeiras procurou mais o gol, procurou mais ser mais ofensivo, mas pecou, principalmente na hora que eu tava comentando, assistindo o jogo, que era essa aproximação entre os zagueiros, entre os atacantes. O Estevão pegava a bola, puxava lá para a ponta esquerda e às vezes ele ficava muito isolado. E aí também tem uma crítica ao Estevão, que foi o excesso dele. Pô, precisa triangular, precisa passar a bola, precisa ver um companheiro mais, precisa tocar e passar. E às vezes ele quer fazer sempre a mesma jogada, que é aquele pegar a bola, cortar e levar para o meio para tentar fazer o lance. Só que isso fica muito manjado. No segundo tempo ele deu uma consertada nisso, o Palmeiras voltou bem melhor, mas até os 30 minutos do primeiro tempo o Palmeiras era melhor e procurava o gol, mas com pouca efetividade, com pouco assim, atacava com muito pouco jogador. Depois da parada, aí o Botafogo equilibrou mais o jogo, mas sem ter realmente uma força ofensiva. O Botafogo jogou praticamente aí no contra-ataque, visto que o Gregory era desfalque do time do Botafogo, e o Palmeiras teve a posse de bola e efetivamente o Palmeiras foi pouco assim efetivo, né? Fica até redundante. Mas é porque o Palmeiras, se você vê as principais jogadas ali do primeiro tempo do Palmeiras, você vê jogadas rápidas pela esquerda com o Estevão, pela direita com o Alan, mas chutes no goleiro foram poucos. E aí no segundo tempo o Abel deu uma arrumada nisso. E aí o segundo tempo do Palmeiras foi, acho que um pouco melhor, E aí, cara, o Palmeiras quase abre o placar lá no começo, lá com o Estevão, tem a jogada também do Maurício. E aí, no momento que o Palmeiras estava bem no jogo e que o Estevão melhorou no jogo bastante,
O Abel fez a mexida lá, que até agora eu não entendi, mas não vou ficar criticando muito, porque realmente, eu vou falar, nessa fase você passa, você não joga bem. Mas a mexida que ele fez lá para colocar, para tirar tirou o Estevam, cara, eu não entendi muito bem. Colocou o Luiz, que entrou bem na partida, colocou o Paulinho, tirou o Vitor Roque. O Vitor Roque, cara, fez uma função bastante importante, ele é um cara que flutuava ali, não era um cara que não um centroavante fixo. O Palmeiras não teve, na verdade, o Palmeiras não joga com um centroavante fixo, né? Vamos falar a verdade. Nem Paulinho e nem o Vitor Roque são os caras ali plantados. O Flaco Lopes é o cara plantado. E o Abel colocou lá Paulinho e Luiz, tirou o Vitor Roque e o Estevam. Eu não tiraria o Estevam, tiraria o Vitor Roque. Mas ele fez essa mexida, e aí depois ele colocou o Mike, que eu não entendi muito bem, mas entendi e continuo sem entender. Vamos para prorrogação, e o Palmeiras, por conta de colocar o Alan, por conta de colocar o Paulinho, tinha uma força, por mais que o Paulinho esteja ainda machucado, a gente vê que ele fez o gol e depois acabou saindo por conta da lesão que ele tem, né? Então jogou poucos minutos, mas fez o mais importante, né? Palmeiras volta aí, vem pra prorrogação, melhor fisicamente, melhor tecnicamente, melhor taticamente também. Mesmo que alguns erros ali, algumas mexidas que o Abel fez, eu não gostei tanto. Tanto é que o Palmeiras estava procurando muito, estava indo muito ao ataque. Depois que o Abel faz as mexidas, lá, o Palmeiras dá uma segurada. O Palmeiras perde um pouco de velocidade. O Palmeiras só consegue ganhar a velocidade, rapidez, depois quando o Luigi começa a entrar no jogo, realmente. Aquecer, entrar no jogo, entrar no ritmo do jogo, é que o Palmeiras começa a ter aí um ganho, né, de velocidade, um ganho ofensivo maior. E aí sai o golaço logo aí na metade, finalzinho, do meio pro final aí do primeiro tempo da prorrogação. O Paulinho faz o gol. E aí o Palmeiras, cara, depois disso é só defesa. Depois disso não teve jogo, era bicão, era chute, e algumas vezes, alguns lances até desnecessariamente, o Palmeiras poderia ter segurado a bola, prendido a bola, trabalhado a bola para não deixar a bola pro Botafogo. Mas o Palmeiras foi muito melhor que o Botafogo, muito superior ao Botafogo, mereceu vencer. Foi um jogo complicado. Eu no pré-jogo, nos outros dias, eu falei que eu esperava um jogo truncado. Foi um jogo menos truncado do que eu imaginava, mas ainda assim foi um jogo bem pegado, um jogo ali com as equipes procurando. O Palmeiras também, né, procurou mais não levar gol do que fazer. Mas o Palmeiras conseguiu o seu gol. O Palmeiras teve algumas oportunidades de fazer o gol. O Botafogo não teve. Talvez a melhor oportunidade foi que teve aí no final, mas foi meio no abafa, né? Na bola cruzada lá que o Palmeiras. Aquele lance lá do Bruno Fux, cara, que ele cai assim, protegendo a bola pro Everton pegar, cara. Ali, meu amigo, no lance eu falei, meu Deus do céu, o que ele tá fazendo, cara? Porque o jogador do Botafogo tava muito próximo. Depois, vendo o replay, eu falei, pô, acho que foi a melhor. Mas foi estranho, mas foi assim, de matar o coração. Pro próximo jogo, o Palmeiras vai enfrentar aí o vencedor de Benfica e Chelsea. Eu acho que vai passar o Chelsea, mas eu espero que passe o Benfica, né? Mas o Palmeiras já tem 2 desfalques garantidos aí, que é o Gustavo Gomes, que acabou recebendo o vermelho. Eu acho que, se eu não me engano, ele vai estar fora até ele fica fora, acho que só do próximo jogo. Eu não sei, por conta do cartão, se ele fica fora também do amarelo que tomou e o vermelho. Não porque ele foi vermelho direto, né? Foi 2 amarelos, verdade. Então ele só tá fora do próximo jogo. Outro que tá fora do próximo jogo é o Piquerez, e isso preocupa muito. E aí o Abel vai ter que montar esse time aí pra preencher esse lado. Porque o Piquerez, ele é um cara mais ofensivo do que defensivo. Então, o Palmeiras precisa arrumar. A gente sabe que quem joga naquela posição ali. Será que o Abel vai poderia colocar, por exemplo, Emiliano Martins para fazer esse lado e colocar o Aníbal Moreno para fazer sua função mesmo, e aí colocar o Emiliano Martins improvisado naquele setor? Pode ser um caminho, cara. Pode ser um caminho. Vamos ver como é que o Abel vai trabalhar. Dificilmente o Abel vai indicar o que ele vai fazer, mas pode ser um caminho
isso, mas vamos deixar isso pro próximo jogo. O importante agora é a vitória, cara, classificado, uma loucura, festa da torcida. Próximo jogo do Palmeiras, se eu não me engano, é sexta-feira. Eu só não vi o horário porque, cara, assim, tô entusiasmado. Tô aqui, ó. A adrenalina nem baixou, cara. Não sei nem se eu vou conseguir dormir até de noite. É isso, galera. Comemora bastante. O Palmeiras aí é um dos 8 melhores times do mundo. Avante palestra!